E se eu te disser que na Islândia não há mosquitos? É verdade. Apesar de existir cerca de 1.300 espécies diferentes de insetos aqui, este incrível país insular conseguiu se livrar dos incômodos sugadores de sangue. Por que isso acontece? Os mosquitos preferem ambientes quentes e úmidos, e o clima frio da Islândia não é adequado para eles. As características geográficas únicas, como paisagens vulcânicas e atividade geotérmica, criam condições menos favoráveis para esses insetos. Em vez de mosquitos, você pode encontrar muitos outros insetos, como besouros e moscas, que se adaptaram às condições da ilha. Esse fato interessante torna a Islândia um lugar maravilhoso para viajantes que preferem aproveitar a natureza sem os incômodos mosquitos. Portanto, se você está planejando uma viagem de verão para a Islândia, pode relaxar e desfrutar das paisagens deslumbrantes, sem se preocupar com picadas de mosquitos. Você sabia que mais de 70% dos oceanos estão em perigo? Em 2005, cientistas relataram que uma parte significativa dos nossos oceanos está sob estresse, o que indica uma tendência preocupante para a saúde do ambiente marinho. As causas são diversas: pesca excessiva, poluição e mudanças climáticas. Quando jogamos resíduos plásticos e produtos químicos no mar, os ecossistemas têm dificuldade para sobreviver. Os recifes de corais, lar de muitas espécies, foram especialmente afetados, com muitos apresentando sinais de branqueamento devido ao aumento da temperatura da água. Essa catástrofe ameaça não apenas a vida marinha, mas também as pessoas que dependem dos oceanos para alimentação, trabalho e lazer. Como guardiões desse vasto espaço azul, enfrentamos uma tarefa importante: como podemos reparar esse dano e garantir um oceano saudável para as futuras gerações. A solução já começou, mas mudanças significativas exigem ação coletiva de cada um de nós. Difícil de acreditar, mas os vagalumes podem te abraçar. A música Vagalumes da banda All City conquistou o mundo, encantando os ouvintes com suas palavras mágicas e melodia marcante. Uma linha se destaca especialmente. Ela descreve como você recebe 1000 abraços de 10.000 vagalumes. Essa imagem brincalhona torna a canção inesquecível, mas a All City foi além, esclarecendo sua ideia engenhosa. No final, são incríveis 10 milhões de abraços. Esse fato interessante não só demonstra a criatividade da banda, mas também uma maneira única de se conectar com os fãs. É como se você estivesse envolto em um abraço caloroso da própria natureza. A ideia de que os vagalumes oferecem abraços traz um sorriso e desperta a curiosidade infantil em cada um de nós. Então, da próxima vez que você ouvir essa melodia marcante, lembre-se da magia dos números e deixe sua imaginação voar entre essas criaturas luminosas. Não é maravilhoso como a música pode nos transportar para mundos tão fantásticos? Você pode acreditar que o garoto perdeu sua fortuna? Scott Landreth, com apenas 13 anos, ganhou um prêmio incrível de $1 milhão do McDonald's em 1988, um momento que prometia um futuro brilhante. No entanto, em vez de aproveitar sua riqueza, Scott enfrentou dificuldades, pois sua mãe administrou mal a maior parte do dinheiro. Infelizmente, o namorado dela roubou o que restou, transformando o que deveria ser um sonho realizado em um pesadelo. Avançamos para 2018. E Scott se viu obrigado a cortar árvores para ganhar a vida, longe da vida luxuosa que um dia imaginou. Ele também perdeu o contato com a irmã após a morte da mãe, o que trouxe mais desafios. A história de Scott destaca como as vidas podem mudar rapidamente e lembra da importância da sabedoria financeira e dos laços familiares. O que poderia ter sido um conto de fadas se tornou uma realidade dura com a qual muitos podem se identificar. Você já se perguntou quão longe está Sirius? Essa estrela brilhante, uma das mais luminosas no nosso céu noturno, está a cerca de 8,6 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que vemos hoje deixou Sirius há 8,6 anos. Imagine, quando você olha para Sirius, está vendo como a estrela era quase 10 anos atrás. A luz viaja a uma velocidade incrível de quase 300.000 km por segundo, mas mesmo assim leva anos para atravessar as vastas distâncias do espaço. Portanto, quando você vê Sirius brilhando no céu, não está apenas observando uma estrela, você está olhando para o passado, capturando um vislumbre de seu brilho como era em 2015. Esse fenômeno não é apenas fascinante, ele destaca o quão imenso é o universo, fazendo-nos perceber que somos apenas pequenos observadores em um enorme teatro cósmico. Não é incrível pensar sobre o que mais está acontecendo no universo agora, que ainda não conseguimos ver?
Descubra a magia do oniri, o doce japonês favorito. Oniri é uma deliciosa iguaria tradicional do Japão, feita à base de arroz, frequentemente recheado com ingredientes saborosos, como pasta doce de feijão vermelho, peixe salgado ou legumes frescos. O oniri mostra os ricos sabores da culinária japonesa. Esse lanche está amplamente disponível em lojas japonesas, onde você pode encontrá-lo em diversas formas e recheios, cada um oferecendo um sabor único. A textura do oniri pode variar de mastigável a crocante, tornando cada mordida uma agradável surpresa. O oniri tem um significado cultural e não é apenas comida. Ele reflete os valores japoneses de harmonia e equilíbrio. Famílias costumam desfrutá-lo durante festivais ou celebrações, tornando-o uma parte importante de seu patrimônio culinário. Se você é fã da cultura japonesa ou simplesmente adora experimentar novos lanches, o oniri definitivamente vale a pena provar. Pronto para explorar esse delicioso lanche? Surpreendente, mas mordidas humanas podem ser mortais. Quando alguém te morde, não é apenas um pequeno incidente. Isso pode levar a infecções graves. Nossas bocas estão cheias de bactérias, e quando a mordida danifica a pele, esses micróbios nocivos podem rapidamente entrar na corrente sanguínea. Isso torna a mordida humana potencialmente letal, especialmente se não houver tratamento. Bactérias comuns como Streptococcus e Staphylococcus podem causar infecções severas, resultando em problemas como celulite ou até sepse. Sabendo disso, é crucial procurar ajuda médica imediatamente se você for mordido por uma pessoa. Os médicos podem tratar a ferida corretamente, prescrever antibióticos e monitorar possíveis complicações. Embora mordidas de animais frequentemente recebam mais atenção, não devemos subestimar o perigo das mordidas humanas. Elas podem parecer apenas um lembrete desagradável para controlar as emoções, mas exigem atenção séria e uma resposta rápida. Por que arriscar? Difícil de acreditar, mas os peixes dourados podem viver por décadas. Um peixe dourado em comum viveu mais de 40 anos, muito mais do que a maioria dos animais de estimação, como cães e gatos. Embora muitas vezes consideremos os peixes dourados como criaturas de vida curta em aquários, esse incrível peixe chamado Tiche foi uma verdadeira exceção. Tiche foi dado ao seu dono e viveu confortavelmente em um lago no jardim, onde recebeu cuidados e atenção. Essa surpreendente longevidade se deve a vários fatores, incluindo uma boa alimentação, condições de vida limpas e a ausência de estresse. Os peixes dourados são conhecidos por sua resistência. Eles podem se adaptar a diferentes condições se forem bem tratados. O status lendário de Tiche nos lembra do potencial de vida desses animais de estimação frequentemente subestimados. Então, da próxima vez que você ver um peixe dourado, lembre-se de que ele pode nadar por muito mais tempo do que você imagina. Os trajes espaciais, oficialmente chamados de dispositivos móveis extraveiculares, EMU, são realmente maravilhas da engenharia, que custam cerca de 12 milhões de dólares. Este incrível equipamento faz muito mais do que apenas parecer impressionante. Ele protege os astronautas quando saem da Estação Espacial Internacional, ISS, para realizar tarefas importantes. No espaço, a temperatura pode mudar drasticamente, indo de um calor intenso a um frio extremo, e o EMU protege os astronautas dessas condições extremas. Além disso, o traje os protege da radiação solar prejudicial, que pode ser uma séria ameaça à saúde. Com várias funções, incluindo sistemas de suporte à vida, que fornecem oxigênio e removem dióxido de carbono, o traje permite que os astronautas trabalhem no vácuo por várias horas sem risco de vida. O alto custo reflete anos de pesquisa, desenvolvimento e o uso de materiais modernos para garantir segurança e mobilidade. Então, da próxima vez que você ver astronautas flutuando no espaço, lembre-se de que seus incríveis trajes espaciais são uma combinação de alta tecnologia e altos custos. Prepare-se para se surpreender com a história de sobrevivência de Matthew McIntyre. Em uma reviravolta chocante, o paramédico Matthew McIntyre, fora de serviço, foi atropelado por um carro que vinha a 112 km/h, lançando-o a incríveis 36 metros. Apesar do impacto devastador e das feridas graves, a incrível vontade de viver de Matthew se destacou. Ele passou por um difícil processo de recuperação, superando todos os obstáculos. Sua jornada notável não se limitou à sobrevivência. Ele alcançou algo excepcional. Graças à sua experiência fenomenal, ele estabeleceu um recorde mundial no Guinness para a maior distância que um carro foi lançado, destacando tanto a força da resiliência quanto a incrível natureza da sobrevivência humana.
A história de Matthew é um poderoso lembrete de quão fortes podemos ser diante das dificuldades. Você consegue imaginar sobreviver a um teste tão horrível e depois transformar isso em um recorde mundial? Quer ficar rico rapidamente? Simplesmente venda pixels. Em 2005, um estudante chamado Alex Teal lançou o site milliondollarhomepage.com, que rapidamente se tornou um sucesso. Sua ideia era simples, mas genial: vender 1 milhão de pixels de espaço na web por $1 cada. Pessoas de todo o mundo podiam comprar seu pixel para divulgar seus negócios, páginas pessoais ou apenas para criar mensagens divertidas. Essa ideia inovadora conquistou a internet e logo todos os milhões de pixels foram vendidos. Alex ganhou $1 milhão, o que não apenas o tornou milionário, mas também mostrou como ideias criativas podem levar a um grande sucesso financeiro. Sua história inspira novos empreendedores a pensar fora da caixa e destaca como a criatividade nos negócios pode trazer resultados inesperados. Pronto para soltar sua imaginação? Na cidade de Tianduchang, em Zhejiang, os visitantes podem ver uma impressionante cópia da Torre Eiffel, com 108 metros de altura, que captura o espírito da famosa atração parisiense. Esta estrutura incrível demonstra um notável talento arquitetônico, combinando a elegância francesa com a arte chinesa. Desde a sua inauguração, tornou-se um ponto turístico popular, atraindo turistas e moradores que desejam aproveitar a atmosfera de Paris sem sair da China. A cópia da torre é cercada por belos jardins e praças vibrantes, criando uma atmosfera semelhante aos Campos Elíseos, permitindo que você se sinta na Europa, mesmo no movimentado Zhejiang. Seja tirando selfies em frente à torre ou saboreando a deliciosa culinária francesa nos cafés próximos, este lugar oferece algo para todos. A cópia da Torre Eiffel impressiona não só pela sua altura, mas também serve como um símbolo de intercâmbio cultural e inovação, fazendo os visitantes refletirem sobre como as atrações podem conectar diferentes partes do mundo. Quem não gostaria de visitar um pedacinho de Paris, na China? Você já se perguntou por que o ferro é tão especial? O ferro, que está no centro do nosso planeta e em nosso sangue, tem o número atômico 26, o que o torna um elemento importante na tabela periódica. Esse número indica quantos prótons existem no átomo de ferro, o que afeta diretamente suas propriedades e comportamento. O ferro é necessário para muitas coisas em nossa vida cotidiana, desde a construção de prédios e estradas, até ser um componente essencial da hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no nosso sangue. Sua capacidade de formar compostos facilmente e de enferrujar o torna extremamente útil, mas também significa que precisamos cuidar das estruturas de ferro para evitar sua deterioração. Você sabia que o ferro é um dos elementos mais abundantes no universo? Essa abundância permite que ele desempenhe um papel significativo na estrutura do universo e na formação de estrelas. Então, da próxima vez que você ver uma viga de ferro resistente ou sentir um aumento de energia após uma refeição, pense na fascinante ciência por trás do ferro. Acredite ou não, mas o Parque do Lago Paizu é incrível, localizado nas pitorescas Ilhas Bombaim, na Indonésia. Este parque maravilhoso é famoso por suas águas cristalinas, que atraem aventureiros de todo o mundo. A transparência do lago cria uma visibilidade subaquática quase mágica, tornando-o um sonho para mergulhadores que desejam explorar a vibrante vida marinha. Imagine deslizar em águas tão limpas que você pode ver peixes coloridos nadando abaixo de você. Os praticantes de caiaque também se reúnem no Lago Paizu por sua beleza tranquila, remando sobre a superfície lisa e apreciando as vistas deslumbrantes da vegetação ao redor. Seja mergulhando nas profundezas ou flutuando pacificamente na superfície, o Parque do Lago Paizu oferece diversão para todos, desde iniciantes até exploradores experientes. As paisagens encantadoras e a emoção de descobrir maravilhas subaquáticas fazem deste lugar o cenário perfeito para sua próxima aventura. Você está pronto para mergulhar na beleza do Parque do Lago Paizu? O que realmente inspira a imaginação artística? Damian Ortega, um talentoso artista mexicano, transforma objetos do dia a dia em incríveis obras de arte que desafiam nossa percepção da realidade. Com sua abordagem criativa, ele pega coisas que muitas vezes não notamos e as reinterpreta de uma forma que surpreende e faz refletir. Inspirando-se em artistas lendários como Diego Rivera,
As obras de Ortega não apenas mostram seu estilo único, mas também incentivam os espectadores a explorar mais profundamente seu significado. Cada peça se torna um ponto de partida para a conversa, nos fazendo pensar sobre como percebemos o mundo ao nosso redor. Seja uma escultura feita de materiais comuns ou uma instalação que brinca com espaço e contexto, as criações de Ortega nos convidam a explorar e valorizar as complexas conexões entre arte e vida cotidiana. Suas obras nos fazem parar e refletir. E se o comum esconder um potencial extraordinário? Vamos revelar a verdade sobre os flocos de neve. É surpreendente pensar que, teoricamente, 2 flocos de neve podem ser idênticos em nível atômico, mas as chances disso acontecer são praticamente nulas. Cada floco de neve se forma quando o vapor d'água congela em cristais de gelo, e as condições desse processo são únicas para cada local nas nuvens. Fatores como temperatura, umidade e correntes de ar influenciam o crescimento dos cristais. Com bilhões de pequenas variações, cada floco de neve pode ter uma forma única, resultando em uma incrível diversidade de designs. Na verdade, os cientistas estimam que existem mais de 1 trilhão de estruturas diferentes de flocos de neve. Isso significa que mesmo que 2 flocos pareçam semelhantes, sua composição atômica provavelmente será diferente. Então, da próxima vez que você pegar um floco de neve na luva, lembre-se de que sua beleza única é incomparável, e você está testemunhando a magia da natureza em ação. E se eu te contar sobre o Parque da Estação Espacial na China? Em uma combinação fascinante de natureza e inovação, o parque coberto na China chamou a atenção ao estabelecer 7 recordes do Guinness. Este parque, projetado no estilo de uma estação espacial, exibe uma arquitetura futurista que mostra como podemos viver no espaço. Imagine um lugar repleto de verde, esculturas incríveis e tecnologias modernas, tudo sob uma cúpula que faz você se sentir flutuando entre as estrelas. Os visitantes podem explorar diferentes áreas que representam várias temáticas espaciais, tornando não apenas um parque, mas uma verdadeira experiência. Este parque não só inspira jovens amantes do espaço, mas também destaca o compromisso da China em criar espaços sustentáveis e criativos. Que futuro aguarda os parques urbanos inspirados no espaço? Vamos revelar a verdade sobre as barreiras de segurança na Coreia. Na Coreia foi apresentado um novo e revolucionário sistema de barreiras de segurança com cilindros rotativos inovadores, feitos de borracha EVA. Essa tecnologia promete aumentar significativamente a segurança nas estradas, potencialmente salvando milhares de vidas. As barreiras tradicionais muitas vezes não conseguem absorver impactos de forma eficaz em colisões de alta velocidade, resultando em ferimentos graves ou mortes. Diferente delas, esses cilindros rotativos são projetados para reduzir a força do impacto, permitindo que os carros ricocheteiem de forma segura, em vez de colidirem com uma parede rígida. O material IVA é leve, mas resistente, tornando-o eficaz e fácil de instalar e manter. Essa solução progressiva mostra como a engenharia pode resolver de forma criativa um problema constante de segurança nas estradas. Como os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortalidade no mundo, inovações como essa têm um enorme significado. Quando os países buscam maneiras de proteger seus cidadãos, inovações como essas na Coreia podem estabelecer um novo padrão em medidas de segurança em todo o mundo. Será este o futuro da segurança nas estradas? Você adivinha o que realmente causa nossas confusões geográficas? Muitas pessoas acreditam erroneamente que o Hawaii é o estado mais ao sul do EUA, e isso é verdade. No entanto, muitos também pensam que Key West, na Flórida, é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continentais. Essa ideia está parcialmente errada. Na verdade, o ponto mais ao sul dos Leste EUA continentais é a ilha Ballast Key, localizada a sudoeste de Key West. Embora o famoso boia de concreto em Key West atraia turistas que desejam tirar a foto perfeita, ele não marca o ponto mais ao sul. Na verdade, muitos visitantes descobrem esse fato interessante apenas após a viagem. Então, na próxima vez que você estiver na Flórida, por que não explorar os arredores da boia e aprender sobre o verdadeiro Marco do Sul? Compreender nossa geografia pode ser uma aventura emocionante, revelando joias escondidas como Ballast Key, que enriquecem nosso conhecimento sobre os magníficos Estados Unidos. Você vai se surpreender ao descobrir que os gastos com o casamento são importantes. Um estudo da Universidade Emory revelou uma conexão inesperada entre o valor que os casais gastam em casamentos e suas chances de divórcio.
O estudo mostrou que casais que gastam mais de $20 mil no grande dia têm maior probabilidade de enfrentar uma separação no futuro. Por que isso acontece? Uma das principais razões é o estresse financeiro relacionado às dívidas do casamento. Ao investir tanto em uma celebração luxuosa, os casais muitas vezes começam a vida a dois sobre um fardo pesado. Essa descoberta leva os casais a reavaliar suas prioridades, sugerindo que se concentrem nos relacionamentos e em suas bases, o que pode ser muito mais benéfico para a felicidade a longo prazo do que uma festa grandiosa. Em vez de gastos excessivos, os casais devem considerar celebrações simples e íntimas que lhes permitam investir em seu futuro juntos. Muitos não sabem, mas fogos de artifício são uma tecnologia militar. Esses espetáculos incríveis que apreciamos durante as festas têm uma origem surpreendente na guerra. Inventados na China antiga há mais de 1000 anos, os fogos de artifício foram inicialmente usados para criar explosões barulhentas e clarões ofuscantes, com o objetivo de assustar inimigos e sinalizar movimentos de tropas. Com a disseminação da pólvora, eles chegaram ao Ocidente, transformando-se em uma forma de entretenimento. No século XIII, os fogos de artifício começaram a embelezar festas públicas na Europa, comemorando vitórias e eventos reais. Hoje, em todo o mundo, iluminamos o céu noturno durante as celebrações, simbolizando alegria e união. Essas explosões brilhantes reúnem as pessoas, seja em desfiles do Dia da Independência no Zelé, ou nas celebrações do Diwali, na Índia. Então, da próxima vez que você assistir a um show de fogos de artifício, lembre-se de sua jornada do campo de batalha, a festa. Não é fascinante como algo criado para a guerra agora simboliza paz e alegria? Já pensou em se disfarçar de cachorro para evitar a polícia? No ano passado, na Alemanha, um homem ganhou as manchetes por sua estranha tentativa de escapar da prisão, se vestindo de cachorro. Essa história inusitada mostra até onde algumas pessoas vão para evitar o contato com as autoridades. O homem vestiu um traje de pelúcia e engatinhou, tentando se misturar com os verdadeiros cães no parque. Apesar de sua criatividade, ele foi facilmente notado pelos policiais que investigavam outro caso nas proximidades. Esse incidente cômico, mas sério, demonstra até que ponto os criminosos podem ir para escapar da lei. Embora possa parecer absurdo, isso também levanta questões sobre nossa percepção de crime e segurança. Por que alguém pensaria que isso funcionaria? Em um mundo com cada vez mais câmeras de segurança e patrulhas policiais, parece tolo esperar que um traje possa levar à liberdade. Em vez disso, essa história nos lembra que a fuga geralmente resulta em problemas, e não na liberdade que muitos esperam. Acredite ou não, a música torna os fogos de artifício ainda melhores. Você já assistiu a um show de fogos e sentiu aquela emoção quando cada explosão se encaixa perfeitamente na melodia? Os fogos sincronizados com a música criam espetáculos hipnotizantes que envolvem nossos sentidos de maneira incrível. Essa impressionante combinação une arte e tecnologia. Pirotécnicos experientes escolhem cuidadosamente o momento de cada explosão para que coincida com notas musicais específicas. O resultado é um espetáculo mágico, onde explosões de cores iluminam o céu enquanto a música toca. Esses shows são populares em festivais, feriados e eventos especiais ao redor do mundo, transformando um simples show de fogos em uma apresentação emocionante que cativa o público. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a fogos de artifício, preste atenção na música. Você pode descobrir um novo nível de prazer que tornará o evento inesquecível. Você já pensou sobre o cabelo mais longo do mundo no braço? Maisie Davis Sutherland ganhou as manchetes quando mostrou seus impressionantes pelos no braço, com 18,4 centímetros de comprimento. Esse comprimento notável lhe rendeu o título de mulher com o cabelo mais longo no braço, e muitos a chamam carinhosamente de floresta pessoal. Ao contrário do crescimento normal dos pelos, os pelos de Maisie se destacam não apenas pelo comprimento, mas também pela história que contam sobre individualidade e aceitação. Na infância, ela enfrentou curiosidade e perguntas, mas, em vez de cortá-los, aceitou sua característica única. Essa decisão não apenas destacou sua singularidade, mas também trouxe alegria aos que a cercam, inspirando outros a valorizarem suas particularidades. Os incríveis pelos de Maisie geraram uma discussão interessante sobre padrões de beleza e o que significa ser você mesmo. Quem sabe sua história inspire mais pessoas a celebrarem suas diferenças. Vamos revelar a verdade sobre o Império Britânico.
No auge do século XX, o Império Britânico era verdadeiramente colossal, controlando cerca de 23% da população mundial e impressionantes 137 milhões de milhas quadradas de território. Imagine um mundo onde o sol nunca se põe sob o domínio da Grã-Bretanha. Era assim que ele era grande. Este império abrangia continentes, da América do Norte à África e Ásia, influenciando culturas e sistemas ao redor do mundo. Embora o Império Britânico tenha oficialmente se desfeito, seu legado continua a moldar a sociedade moderna. Discussões sobre colonialismo, intercâmbio cultural e comércio global frequentemente mencionam sua influência. Hoje, muitos países que antes estavam sob domínio britânico celebram sua independência, enquanto enfrentam as consequências do impacto colonial. Como a história de um império tão vasto influencia nosso mundo hoje? As conversas sobre seu significado nunca desaparecem. Você consegue imaginar uma sala de aula vazia, cheia de tintas? Essa imagem vibrante dá vida a um espaço repleto de criatividade e expressão artística. Imagine paredes cobertas de cores vivas, onde cada gota de tinta conta uma história ou captura um momento passageiro. Em uma sala assim, cada superfície se torna uma tela, convidando os alunos a liberarem sua imaginação. O som dos pincéis e o farfalhar das canetas transmitem a essência do aprendizado através da arte, transformando a educação tradicional em uma experiência inspiradora. Esse ambiente incentiva a exploração, onde os alunos aprendem a ver o mundo através de uma lente artística. As tintas simbolizam não apenas material para desenhar ou escrever, mas também ideias ilimitadas que aguardam para serem expressas. Quando os alunos entram em uma sala assim, sentem-se livres para inovar e experimentar, sem medo de errar. É um lugar onde o cotidiano se transforma em algo extraordinário, revelando a magia que surge quando a criatividade é acolhida. Então, o que aconteceria se as escolas em todo lugar adotassem esses espaços inspiradores? Você sabia que Martin Niemöller já apoiou os nazistas? Esse fato pode te chocar, já que Niemöller é conhecido por seu poderoso poema antitotalitário, Primeiro Eles Vieram. Embora mais tarde tenha se tornado um crítico feroz do regime nazista, é difícil acreditar que ele votou neles em 1924, 1928 e 1933. Naquela época, ele se considerava um antissemita autoproclamado, o que torna sua transformação ainda mais complexa. O poema de Niemöller é frequentemente citado como um lembrete tocante da importância de lutar contra a opressão e a injustiça. Ele expressou o famoso arrependimento por não ter se manifestado antes, quando seus compatriotas eram perseguidos, destacando os perigos da complacência e da indiferença. Apesar de seu passado complicado, Niemöller se tornou uma figura-chave na Igreja Confessante, que se opôs à política de Hitler. Essa reviravolta dramática mostra como as pessoas podem mudar e lutar por mudanças, mesmo após terem apoiado ideologias prejudiciais. O que você acha que o caminho dele influencia nossa percepção de responsabilidade e ativismo hoje? Você sabia que o estresse mental pode aquecer seu cérebro? Quando sentimos estresse, nosso corpo entra em modo de emergência. Essa reação, chamada de luta ou fuga, nos prepara para enfrentar ameaças. Curiosamente, o estresse mental realmente pode aumentar a temperatura do nosso cérebro. Isso acontece devido à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que ativam várias funções do corpo. Você pode notar sintomas físicos como suor, especialmente em situações estressantes, como provas ou apresentações. Quando sua mente está a mil, seu corpo reage, às vezes fazendo você se sentir desconfortavelmente quente. Essa conexão entre estresse mental e sintomas físicos mostra o quão interligados estão nossa mente e corpo. É importante gerenciar o estresse com técnicas como respiração profunda ou mindfulness para manter a calma e a clareza. Lembre-se de que um cérebro mais fresco pode levar a um pensamento mais claro e melhores decisões, ajudando você a lidar com as fontes de estresse. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tente encontrar um momento para relaxar e diminuir sua temperatura mental. E se eu te contar sobre David de Michelangelo? Essa incrível estátua, criada no início dos anos 1500, mostra o talento extraordinário do artista renascentista Michelangelo. Curiosamente, o bloco de mármore que ele usou era considerado defeituoso e rejeitado. Em vez de descartá-lo, Michelangelo viu potencial onde outros viam problemas. Com sua habilidade, ele esculpiu cuidadosamente o David de 5,2 metros,
capturando o herói bíblico em um momento de intensa concentração antes da batalha com Golias. Cada detalhe, desde os músculos até a expressão facial, demonstra seu profundo entendimento da anatomia humana e das emoções. A obra finalizada, apresentada em 1504, logo se tornou um símbolo de força e beleza. Hoje, ela está em Florença, atraindo milhões de visitantes que admiram sua grandiosidade. A incrível capacidade de Michelangelo de transformar o que foi rejeitado em uma obra-prima nos lembra que a beleza pode surgir dos lugares mais inesperados. Você não vai acreditar no que os indólitos podem sobreviver. Esses incríveis organismos microscópicos, descobertos pela primeira vez em 1889, conseguem viver nas condições mais extremas da Terra. Os endólitos estão dentro de conchas de animais, pedras e até corais, mostrando a diversidade da vida. Eles são compostos por bactérias, fungos, algas e organismos antigos chamados arqueias, que trabalham juntos para suportar condições extremas. O que os torna tão fascinantes é a capacidade de obter energia da luz, o que os ajuda a sobreviver onde a maioria das formas de vida tem dificuldades. Apesar de seu tamanho minúsculo, muitas vezes invisíveis a olho nu, os endólitos desempenham um papel importante na decomposição de minerais e na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Sua existência contribui significativamente para a diversidade microbiana do planeta e ajuda a manter o equilíbrio da vida na Terra. Não é incrível como esses pequenos seres podem ter um grande impacto em nosso ambiente? Acredite ou não, os ursos Kermode vivem no Canadá. Essas criaturas únicas, frequentemente chamadas de ursos espíritos, são muito raras e quase exclusivas de Vancouver. Diferente dos ursos negros comuns, os ursos Kermode podem ter pelagem branca devido a uma característica genética. Essa incrível particularidade lhes rendeu o nome de ursos espíritos, relacionado às culturas indígenas que os consideram símbolos de sorte e força. Vancouver oferece um habitat ideal para esses ursos, com suas florestas verdes e abundância de rios com salmão. A natureza local fornece muita comida, permitindo que esses animais extraordinários prosperem. No entanto, os ursos Kermode estão ameaçados, enfrentando problemas como a perda de habitat e as mudanças climáticas. Proteger seu habitat é crucial para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Observar essas majestosas criaturas na natureza é uma experiência única que torna Vancouver ainda mais atraente. Você já imaginou como seria encontrar um urso espírito em seu habitat natural? Os pelos lanugos são finos e macios e podem ser surpreendentemente importantes para manter a temperatura do corpo, especialmente em condições adversas. Eles geralmente aparecem nos fetos no útero, ajudando a regular o calor antes do nascimento. Embora pareça uma característica insignificante, esses pelos delicados funcionam como uma camada de gordura, agindo como isolamento. Para pessoas que têm dificuldade em manter reservas de gordura suficientes, os lanugos podem servir como uma proteção natural contra o frio. É incrível como nossos corpos se adaptam, não é? Normalmente os lanugos caem antes do nascimento, mas em algumas pessoas eles podem persistir na infância ou em certas condições médicas. Quando falamos sobre sobrevivência, cada detalhe conta. Os lanugos são mais um exemplo de como nossos corpos desenvolveram maneiras de nos proteger e preservar em diferentes situações. Você já ouviu falar de algo tão fino, mas tão importante? Por que a Davis-Devans nunca decolou? Este carro único desenvolvido na década de 1940 era uma verdadeira maravilha da sua época. Com 3 rodas e uma carroceria aerodinâmica de alumínio, o Davis-Devans chamava a atenção e inspirava muitos. Era espaçoso, acomodando confortavelmente 6 passageiros em um layout de sofá. Essa ideia inovadora buscava repensar as viagens em família, unindo estilo e funcionalidade. Infelizmente, apesar do design ousado, o carro enfrentou sérias dificuldades de produção e problemas financeiros. Apenas alguns modelos saíram da linha de montagem antes de a empresa declarar falência, deixando os amantes de carros se perguntando o que poderia ter sido. O Davis-Devans é um exemplo fascinante de como ideias visionárias às vezes falham, lembrando-nos do caminho imprevisível das inovações. Este carro teria mudado o mundo automotivo se tivesse sido produzido em massa. O que aconteceu quando a Laurásia encontrou a Gondwana? Esse encontro levou à formação da Central Pangeia e das Montanhas, uma majestosa cadeia antiga que se estendia da Groenlândia até a África. Imagine um tempo em que toda a terra na Terra estava unida em um supercontinente chamado Pangeia.
Quando esses dois enormes continentes colidiram, eles se elevaram, criando altas montanhas que mudaram para sempre a geografia do planeta. Essas formações poderosas não surgiram sem consequências. Elas impactaram o clima, os ecossistemas e até mesmo o curso de antigos rios. Hoje, ainda podemos ver vestígios dessas colossais montanhas em lugares como os Apalaches. Com seus picos rochosos e vales profundos, os restos da Central Pangeia nos lembram da história dinâmica da Terra. Esse processo geológico levou milhões de anos, sendo um ponto crucial na formação do nosso planeta. Ao estudarmos essas antigas formações, descobrimos histórias fascinantes sobre como os continentes se separaram, como os ecossistemas se desenvolveram e como a vida se adaptou a essas mudanças grandiosas. Não é incrível pensar que a Terra sob nossos pés guarda segredos tão antigos? Acredite ou não, as lagartixas Gila comem muito pouco. Esses répteis incríveis, que vivem nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do México, têm uma maneira única de gerenciar sua energia. Diferente de muitos animais que se alimentam todos os dias, a lagartixa Gila geralmente precisa de apenas 3 ou 4 grandes refeições a cada primavera. Essa raridade na alimentação está relacionada à sua biologia. Elas acumulam gordura em suas caudas, que serve como reserva em períodos de escassez de comida. Quando se alimentam, podem comer pequenos mamíferos, aves e até ovos, o que lhes permite obter nutrientes suficientes para sobreviver por vários meses. Essa estratégia as ajuda a sobreviver em condições severas, onde a comida pode ser escassa. As lagartixas Gila também têm uma mordida venenosa que usam para incapacitar suas presas. Suas adaptações incríveis fazem delas algumas das sobreviventes mais notáveis da natureza em paisagens áridas. Vamos desvendar a verdade sobre a tecnologia GPS. Originalmente desenvolvida para fins militares durante a Guerra Fria, o Sistema de Posicionamento Global, GPS, se tornou uma ferramenta essencial no dia a dia. Hoje, milhões de pessoas usam o GPS para se orientar, seja indo para o trabalho, caminhando nas montanhas ou explorando uma nova cidade. Você já se perguntou como seu celular sabe onde você está? O GPS utiliza sinais de uma rede de satélites que orbitam a Terra, permitindo que os dispositivos determinem sua localização exata, com precisão de alguns metros. Mas isso não é tudo. O GPS também rastreia o transporte de cargas para empresas e ajuda a encontrar objetos perdidos, desde chaves esquecidas até carros roubados. Graças a essa tecnologia, nossas vidas se tornaram mais conectadas e práticas. Com o GPS, não precisamos mais depender apenas de mapas ou intuição para encontrar o caminho. O que você acha que o futuro reserva para o GPS? Conheça o gentil gigante do oceano. O Napoleão, muitas vezes chamado de garupa gigante, pode crescer até impressionantes 2 metros. Esse peixe incrível é conhecido não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu caráter amigável e curioso. Mergulhadores frequentemente encontram esses magníficos seres enquanto exploram os recifes de corais, e esses encontros ficam na memória por muito tempo. A garupa gigante adora nadar perto das pessoas, muitas vezes observando-as com seus grandes olhos. Essa característica a torna uma favorita entre os entusiastas do mergulho e fotógrafos marinhos. Infelizmente, apesar de seu temperamento pacífico, o Napoleão enfrenta ameaças devido à pesca e à perda de habitat. Proteger esses peixes é crucial para que as futuras gerações possam desfrutar de nadar ao lado dessas criaturas encantadoras. Estão sendo feitos esforços para proteger seus habitats e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se do caráter curioso da garupa gigante e da beleza que ela traz ao mundo subaquático. Prepare-se para se surpreender com a Rafflesia arnoldii. Esta planta incomum é a maior flor do mundo, alcançando impressionantes 1 metro de diâmetro. Imagine uma flor tão gigante que ofusca muitos pequenos animais. Mas há uma reviravolta. A Rafflesia arnoldii é um parasita oco. Ela se desenvolve dentro dos tecidos de certos hospedeiros, geralmente cipós do gênero Tetrastigma. Ao contrário das flores comuns, que obtêm nutrientes do solo, a Rafflesia arnoldii depende completamente de seu hospedeiro para sobreviver. Quando floresce, emite um forte odor que lembra a carne podre, atraindo polinizadores, especialmente moscas. Essa estratégia única ajuda na sua reprodução, mas a torna um verdadeiro mistério.
Esse exemplar raro pode ser encontrado nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde defensores da natureza trabalham arduamente para proteger seu frágil habitat. Você já viu uma planta tão incrível que não apenas desafia nossas ideias sobre flores, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema? Muitos não sabem, mas vulcões podem cozinhar. O restaurante El Diablo, na Espanha, oferece uma experiência gastronômica verdadeiramente única, utilizando o calor natural de um vulcão ativo. Localizado na pitoresca ilha de Lanzarote, o El Diablo aproveita ao máximo a paisagem vulcânica para preparar carnes e vegetais, tornando os pratos não apenas saborosos, mas também ecológicos. O calor vulcânico, que atinge cerca de 400 graus Celsius, permite que os chefes cozinhem pratos deliciosos sem utensílios de cozinha tradicionais. Imagine-se ao ar livre, desfrutando de vistas deslumbrantes da paisagem vulcânica, enquanto prova a comida preparada com a energia da própria terra. Essa abordagem inovadora não só dá um sabor especial aos pratos, mas também mostra a beleza e a força da natureza em cada garfada. Então, se você algum dia estiver em Lanzarote, por que não se deliciar com essa iguaria vulcânica única? Quando a história de fantasmas inspirou Frankenstein? Mary Shelley, com apenas 18 anos, escreveu um dos mais famosos romances de terror, Frankenstein, durante o verão na Suíça. Ela estava de férias na vila Diodati, às margens do Lago de Genebra, com seu amado Percy Shelley e o famoso poeta Lord Byron. O grupo decidiu fazer um concurso de histórias de fantasmas para se entreter em um dia chuvoso, e isso se tornou um verdadeiro desafio criativo. A noite escura e a atmosfera assustadora despertaram a imaginação de Mary. Ela imaginou Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta e enfrenta as terríveis consequências de suas ambições. Essa experiência mudou sua vida, dando início à sua carreira e introduzindo temas de humanidade, criatividade e responsabilidade que ainda são relevantes hoje. A eterna história de Mary levanta questões sobre ética e inovação que são tão importantes agora quanto eram no século XIX. O que significa brincar de Deus? Você sabia que tsunamis podem se mover a 800 km por hora? Essa velocidade incrível é comparável à de um avião voando alto no céu. Quando um tsunami acontece, muitas vezes devido a terremotos submarinos, a energia gerada pelo movimento das placas tectônicas cria ondas poderosas que se espalham pelo oceano. Essas ondas podem se mover rapidamente em águas profundas, quase invisíveis no mar. No entanto, ao se aproximarem da costa, sua velocidade diminui, mas a altura aumenta significativamente. Imagine estar na praia, sem saber da onda que se aproxima e que pode atingir mais de 30 metros de altura. Tsunamis podem percorrer grandes distâncias, cruzando o oceano de um lado ao outro em apenas algumas horas. Compreender sua velocidade e o perigo que representam pode ser a diferença entre segurança e desastre. Portanto, da próxima vez que você ouvir um alerta de tsunami, lembre-se de quão rápido essas ondas podem chegar. Acredite ou não, os tornados são os fenômenos naturais mais poderosos. Essas tempestades intensas podem causar destruição imensa e se formam quando o ar quente e úmido encontra o ar frio e seco. Isso cria um redemoinho, chamado de mesociclone, que dá origem ao tornado. Assim que o tornado toca o solo, ele pode causar danos enormes em apenas alguns minutos. Para entender a força dessas tempestades, usamos a escala Fujita melhorada, EF. Essa escala classifica os tornados de EF0 a EF5, sendo o EF5 o mais forte. Na verdade, tornados EF5 podem ter ventos superiores a 320 km por hora. Essa velocidade pode destruir edifícios, arrancar árvores do chão e levantar carros como se fossem brinquedos. Cidades inteiras foram devastadas pelo caminho desses ventos ferozes, resultando em destruição em massa e sérias consequências para as pessoas. Por isso, é fundamental que comunidades em áreas propensas a tornados tenham planos de emergência. Saber como os tornados se formam e como se manter seguro pode ajudar muito quando esses monstros da natureza atacam. Difícil de acreditar, mas a hipersensibilidade eletromagnética existe. Essa condição faz com que algumas pessoas sintam desconforto com sinais eletrônicos comuns, como os de celulares e Wi-Fi. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas conversando. Enquanto todos se divertem, você sente tensão e ansiedade.
Essa é a realidade para quem tem hipersensibilidade eletromagnética. Muitas vezes, elas relatam reações como dores de cabeça, fadiga ou até irritação na pele perto de dispositivos eletrônicos. É surpreendente que, embora essas sensações sejam muito reais para os afetados, pesquisas científicas sugerem que as causas podem ser mais psicológicas do que físicas. A Organização Mundial da Saúde reconhece essa condição, destacando a necessidade de mais estudos. No entanto, ainda não há uma explicação científica clara. Então, como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam essas sensações insuportáveis em nosso mundo cada vez mais digital? Você sabia que o Malibu de Pulp Fiction foi encontrado novamente? O icônico Chevrolet Malibu, que ficou marcado no clássico filme de Quentin Tarantino de 1994, na verdade, esteve perdido por muitos anos. Após as filmagens, esse carro vintage foi usado e depois desapareceu, deixando os fãs se perguntando sobre seu paradeiro. Vamos para 2013, quando um grupo de apaixonados por carros encontrou esse tesouro cinematográfico escondido em uma garagem. Foi um momento emocionante para os fãs de carros clássicos e de filmes, pois o Malibu não era apenas um carro. Ele se tornou parte da história da cultura pop. Essa descoberta reacendeu o interesse pelo filme e seus artefatos, provando que as coisas de nossos filmes favoritos às vezes têm histórias tão fascinantes quanto os próprios filmes. Agora, o Malibu não só simboliza a narrativa inovadora de Tarantino, mas também demonstra a conexão entre o cinema e a cultura automotiva. Com seu design elegante e rica história, não é surpreendente como um carro assim pode capturar a imaginação e levar os espectadores de volta às cenas memoráveis de Pulp Fiction. Muitos não sabem, mas plantas podem se tornar transparentes. Ao remover a clorofila da planta, você pode transformá-la em uma versão surpreendentemente transparente de si mesma. A clorofila é o pigmento verde responsável pela fotossíntese, que permite que as plantas absorvam a luz solar e cresçam. Quando esse pigmento é removido, você pode ver a bela estrutura interna da planta. É possível observar uma rede complexa de veias e estruturas que sustentam sua vida. Esse processo não só revela a anatomia da planta, mas também mostra como a natureza é ao mesmo tempo complexa e fascinante. A planta transparente ilustra as importantes conexões entre as células, ajudando a transportar água e nutrientes. É como olhar por trás das cortinas e ver o que faz a planta funcionar. Imagine ter em sua mesa uma folha transparente que mostra um mundo oculto, normalmente inacessível aos olhos. Essa técnica é frequentemente usada em pesquisas científicas, mas também pode ser um projeto científico interessante. Quer tentar você mesmo? Você acredita que essa mulher de 102 anos conseguiu pular de paraquedas? Manette Bailey, uma mulher incrível de Suffolk, Inglaterra, chamou a atenção de todos ao se tornar a paraquedista mais velha do Reino Unido. Ela pulou corajosamente de uma altura de 2.100 metros, provando que a idade é apenas um número. Essa aventura emocionante aconteceu após ela celebrar seu 100º aniversário, acelerando em uma Ferrari a 210 km/h na famosa pista de Silverstone. A sede de viver de Manette e seu amor por aventuras nos inspiram a seguir nossos sonhos, independentemente da idade. Além desses momentos emocionantes, ela gosta de jardinagem e passa tempo com a família. Sua história inspira muitos a se manterem ativos e abertos a novas experiências, lembrando que a emoção não tem limites de idade. Qual é a sua próxima grande aventura? Seja um salto de paraquedas ou algo novo, siga o exemplo de Manette e abrace a vida de braços abertos. Um fato interessante sobre o placebo. O efeito placebo é um fenômeno surpreendente, onde as pessoas se sentem melhor apenas porque acreditam que o tratamento vai ajudar, mesmo que não tenha substâncias ativas. Imagine tomar um comprimido de açúcar para dor de cabeça e, de repente, sentir alívio, graças à incrível capacidade do seu cérebro de influenciar o corpo. Por outro lado, existe o efeito nocebo, onde expectativas negativas levam a sintomas reais e desagradáveis. Isso mostra o quão poderoso pode ser nossa mente em questões de saúde. Pesquisas mostraram que até a forma como o tratamento é apresentado pode moldar nossas expectativas e resultados. Quando os médicos falam positivamente sobre o tratamento, os pacientes tendem a melhorar mais. É surpreendente como nossas crenças podem nos afetar fisicamente, não é? Compreender os efeitos do placebo e do nocebo ajuda a melhorar o cuidado com os pacientes e as estratégias de tratamento. É verdade que o Oimiacon congela?
Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores -28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. O primeiro caixa eletrônico, a ATM, foi criado em 1967 no Banco Westminster, em Londres, mudando para sempre a forma como as pessoas retiravam dinheiro. Antes dessa invenção, era necessário ir ao banco em horários específicos, o que era inconveniente. O caixa eletrônico trouxe uma solução revolucionária, permitindo que os clientes retirassem dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine essa liberdade. Com um cartão e um código PIN, as pessoas agora podiam acessar seus fundos a qualquer momento, sem precisar esperar na fila. Essa tecnologia provocou mudanças globais no setor bancário, resultando na instalação de milhões de caixas eletrônicos ao redor do mundo. Hoje você pode encontrá-los em lojas, aeroportos e até em algumas esquinas. Essa inovação não apenas tornou os serviços bancários mais acessíveis, mas também abriu caminho para outras tecnologias financeiras que consideramos normais hoje. Não é incrível como uma única invenção pode transformar nossas vidas? Você já se perguntou por que surgem manchas frias? Durante caçadas a fantasmas, muitos participantes se assustam com um frio repentino, achando que encontraram uma presença sobrenatural. No entanto, essas áreas frias estão frequentemente ligadas a problemas práticos como má isolação ou vazamentos de ar-condicionado. Quando o ar quente de um ambiente encontra uma parede fria e mal isolada, ou entra por uma corrente de ar de uma janela, isso provoca uma sensação desconfortável de frio. Esse mal-entendido aumenta o interesse e o medo entre os caçadores de fantasmas, que podem esperar encontros sobrenaturais nessas áreas frias. Embora a emoção da caça seja real, é importante considerar explicações lógicas para essas sensações assustadoras. Então, da próxima vez que você sentir frio, lembre-se, pode ser apenas uma corrente de ar, e não um fantasma tentando se comunicar. Legal, não é? As Ilhas Galápagos tiveram um papel fundamental na formação da revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Quando ele chegou em 1835, as ilhas o impressionaram com sua fauna única. Desde as tartarugas gigantes até os coloridos tentilhões, cada espécie mostrava adaptações incríveis ao seu ambiente. Observando essas diferenças, Darwin começou a se perguntar como surgiram essas diversas espécies. Suas famosas observações, especialmente sobre a variedade dos bicos dos tentilhões, o ajudaram a desenvolver a ideia da seleção natural. Essa teoria sugere que organismos bem adaptados ao ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Na essência, Galápagos se tornou um laboratório natural, onde Darwin juntou peças do quebra-cabeça da evolução. Mesmo hoje, essas ilhas são um lembrete vívido da incrível diversidade da vida e das profundas conexões que existem na natureza. Não é surpreendente como um único lugar pode mudar nossa compreensão da própria vida. Você já percebeu como as emoções afetam seus dentes? É surpreendente, mas seu sorriso pode contar muito mais do que apenas sobre a higiene bucal. Se seus dentes parecem danificados ou irregulares, isso pode ser um sinal de experiências emocionais, como inveja ou estresse. Essa conexão incrível entre saúde mental e sintomas físicos destaca a importância de cuidar do nosso estado emocional. Por exemplo, quando você está sob alto nível de estresse ou ansiedade, isso pode causar mudanças físicas no seu corpo, incluindo nos dentes. Você pode ranger os dentes involuntariamente, o que leva ao desgaste deles. Além disso, muitas pessoas não percebem que a dor emocional pode se manifestar de maneiras inesperadas, como no seu sorriso. Portanto, da próxima vez que você notar rachaduras ou lascas,
Pense não apenas nos cuidados dentários, mas também no que pode estar acontecendo em sua mente. Cuidar da saúde mental pode ser tão importante quanto ir ao dentista. Ao entender essa conexão, podemos criar uma vida mais saudável e feliz. Você está pronto para prestar atenção tanto nos seus pensamentos quanto nos seus dentes? Você vai se surpreender ao descobrir que existe um café de quadrinhos. Imagine entrar em um mundo totalmente em preto e branco. Este café único na Coreia do Sul é decorado como um quadrinho, criando uma atmosfera divertida e imersiva para os visitantes. Cada canto do espaço é adornado com arte feita à mão, das paredes aos móveis e até os talheres. Enquanto você saboreia seu café, pode parecer que você está dentro de uma história. Ilustrações vibrantes trazem um toque lúdico, transportando você para outro mundo, onde tudo parece ter saído das páginas de uma graphic novel. Pessoas de todas as idades visitam este café, inspiradas pela estética divertida. É um ótimo lugar para fotos, criatividade e socializar com amigos enquanto saboreia um pedaço de bolo. Então, você se atreve a entrar neste país das maravilhas artístico. Você pode se surpreender ao descobrir que a televisão rouba tempo. Em 2018, uma pesquisa mostrou que o britânico médio passa cerca de 10 anos de sua vida grudado na televisão. Isso é uma parte enorme do tempo. Com a popularidade de plataformas de streaming como o YouTube, a televisão tradicional agora enfrenta uma concorrência séria pela atenção dos espectadores. As pessoas estão cada vez mais escolhendo conteúdo sob demanda, permitindo-se assistir ao que querem, quando querem. Essa mudança na forma como consumimos entretenimento levanta questões interessantes sobre nossos hábitos e preferências. Ainda estamos tão apaixonados pelos shows que maratonamos ou apenas apreciamos a conveniência de mudar de um vídeo para outro? À medida que o mundo do entretenimento muda, isso nos faz refletir sobre como essas escolhas afetam nossas vidas e nossos relacionamentos com amigos e familiares. Então, como você passa seu tempo assistindo? Na televisão tradicional ou descobrindo novos favoritos online? Incrível, mas é verdade. A maior câmera do mundo. Essa impressionante câmera, construída no início do século XX, pesava 640 quilos e tinha 4 metros de comprimento. Imagine uma câmera tão grande que precisaria de um cômodo só para ela. Foi projetada para fins científicos, com o objetivo de capturar imagens detalhadas para mapeamento e pesquisa. Criar um gigante como esse exigiu uma abordagem inovadora e materiais que eram avançados para a época. Quando a câmera foi montada, operá-la era um verdadeiro desafio que demandava não só habilidade, mas também trabalho em equipe. Os fotógrafos precisavam subir escadas e usar grandes placas de vidro para fotografar, algo bem diferente das câmeras digitais leves e smartphones que usamos hoje. Essa câmera gigante simboliza o espírito de experimentação e progresso característico do início dos anos 1900. Você consegue imaginar que fotos ela fez? Que outras invenções fascinantes estão esperando para serem descobertas? Você pode acreditar que produtividade não é apenas velocidade. Alcançar a máxima eficiência em qualquer área não é tão simples quanto parece. Muitos veem a produtividade apenas como a rapidez na execução de tarefas, mas na verdade é muito mais complexo. Produtividade envolve um equilíbrio entre qualidade e velocidade para alcançar os melhores resultados. Por exemplo, na produção, a pressa pode levar a defeitos, o que acaba consumindo tempo e recursos. Em áreas criativas, por outro lado, o tempo dedicado a pensar e aprimorar ideias, muitas vezes, resulta em melhores resultados do que a criação apressada de algo. Essa ideia de produtividade multifacetada se aplica não apenas aos processos de trabalho, mas também a tarefas pessoais, onde organização e foco podem impactar significativamente o resultado. Ao buscar maior eficiência, é importante lembrar que a pressa nem sempre é a solução. O essencial é encontrar o ritmo certo que permita um progresso cuidadoso e bem pensado. Então, como podemos repensar a produtividade em nosso mundo moderno? Você ficará surpreso ao saber que o Vaticano é minúsculo. O Vaticano é o menor país do mundo, com apenas cerca de 44 hectares, ou aproximadamente 110 acres. Esta incrível cidade-estado está localizada em Roma, Itália, e abriga cerca de 800 pessoas. Seu status único como estado soberano o torna interessante, pois é não apenas um centro espiritual para os católicos, mas também uma entidade política independente. O Vaticano é famoso por sua arquitetura deslumbrante, incluindo a majestosa Basílica de São Pedro e a inspiradora Capela Sistina, onde está a obra-prima de Michelangelo no teto.
Apesar de seu tamanho reduzido, a influência do Vaticano na religião, cultura e história é imensa. O Papa, líder da Igreja Católica, faz desta pequena nação sua casa, tornando-a um importante local de peregrinação para milhões. Não é incrível como um lugar tão pequeno pode ter um impacto tão grande? Um fato interessante sobre a Guerra do Vietnã. Durante esse conflito tenso, um corajoso piloto da Força Aérea do Vietnã do Sul realizou um ato audacioso que se tornou uma lenda. Em um ato de incrível bravura, ele sequestrou um helicóptero Chinook para salvar sua família e amigos da guerra. Imagine a tensão enquanto ele pilotava o helicóptero por território inimigo, arriscando tudo para proteger seus entes queridos. Ao chegar a um destroyer americano, ele os desembarcou com sucesso, garantindo sua segurança. Mas a drama não parou por aí. Após completar a missão, quando o perigo ainda persistia, ele virou o helicóptero de lado e pulou no mar. Surpreendentemente, todos os envolvidos nessa fuga incrível sobreviveram. Esse ato corajoso não só destaca o que as pessoas estão dispostas a fazer para proteger seus próximos, mas também demonstra um momento inesperado de esperança em meio ao caos da guerra. Você consegue acreditar que tal coragem existiu em tempos tão perigosos? Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? E se eu te contar sobre o fenômeno Baader-Meinhof? Esse fenômeno interessante acontece quando você aprende algo novo, como um modelo específico de carro ou uma palavra da moda, e de repente isso começa a aparecer em todos os lugares ao seu redor. Parece que antes você não percebia, mas agora seu cérebro está hiperconsciente, notando isso em conversas, na internet e até mesmo do lado de fora da janela. Esse efeito curioso pode ser explicado pela forma como nosso cérebro filtra informações e presta atenção a elas. Quando você descobre novos conhecimentos, seu cérebro se ajusta a sinais relacionados que antes ignorava. É como se você tivesse ligado um projetor mental, iluminando um mundo que sempre esteve por perto, mas fora do seu campo de visão. Então, da próxima vez que você notar tendências ou temas que acabou de aprender, lembre-se de que você está vivenciando o fenômeno Baader-Meinhof. É incrível ver o mundo sob uma nova perspectiva. Você sabia que no Alabama é proibido lutar com ursos? Essa lei única foi criada para proteger tanto as pessoas quanto os ursos, garantindo que esse espetáculo perigoso e cruel permaneça apenas uma ideia fictícia. Imagine um tempo em que as leis contra a crueldade animal eram menos rigorosas e as lutas com ursos eram vistas como entretenimento. Felizmente, esses dias ficaram para trás. O Alabama adotou essa lei para evitar qualquer tentativa de luta com ursos, que pode causar danos aos animais e ferimentos graves às pessoas. Os ursos são animais selvagens, e é importante respeitar seu espaço. Em vez de lutar, os moradores são incentivados a admirar essas criaturas magníficas à distância segura. Essa abordagem promove a convivência e destaca a importância da conservação da vida selvagem. É um lembrete de que essas leis desempenham um papel crucial na proteção de nossos amigos peludos e de nossas comunidades. Então, da próxima vez que você pensar em ursos, lembre-se do esforço do Alabama em manter essas ideias selvagens sob controle. A força de aperto das águias pode esmagar ossos, cerca de 400 pai. Essa força incrível torna suas garras ferramentas essenciais para caçar e capturar presas. Para comparação, a força média de aperto de um ser humano é de cerca de 100 psi, o que significa que as águias possuem um poder único. Com garras tão poderosas, elas conseguem pegar peixes, coelhos e até pequenos cervos, garantindo uma alimentação abundante. No entanto, essas aves não dependem apenas da força.
Suas garras afiadas são projetadas para precisão e agilidade, enquanto planam alto no céu. Esse aperto poderoso permite que elas segurem firmemente suas presas ao voltar para o ninho, mesmo em ventos fortes ou ao atravessar florestas densas. É impressionante como uma adaptação aparentemente simples, como um forte aperto, desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Com tanta força à disposição, não é de se admirar que as águias sejam frequentemente vistas como símbolos de força e liberdade. Quais outras adaptações surpreendentes essas magníficas aves possuem? Você sabia sobre os hábitos dos atores do filme Planeta dos Macacos? Durante as gravações deste filme icônico de 1967, os atores demonstraram um comportamento interessante, semelhante ao método de atuação. Em vez de se comunicarem livremente, eles começaram a se separar por grupos, criando uma atmosfera curiosa no set. Os atores que interpretavam os macacos se reuniam para almoçar, compartilhando suas impressões e se imergindo em seus papéis. Enquanto isso, os atores humanos preferiam sentar separados de seus colegas primatas, destacando a hierarquia social que refletia temas de evolução e divisão social. Essa dinâmica única não apenas enriqueceu suas performances, mas também mostrou a dedicação dos atores em se aprofundar em seus personagens. É surpreendente como um filme sobre a inteligência dos macacos e a tolice humana criou uma atmosfera tão reflexiva entre seus criadores. Essa escolha destaca até onde os atores vão para dar vida a seus personagens e levanta questões sobre como os papéis podem influenciar as interações pessoais. O que você acha disso no contexto da atuação e seu impacto nas relações reais? Você pode se surpreender. O Pequeno Príncipe está em todo lugar. Escrito por Antoine de Saint-Exupéry, essa história mágica sobre um jovem príncipe explorando o universo encanta leitores desde seu lançamento em 1943. O que a torna especial é o livro mais traduzido do mundo, perdendo apenas para textos religiosos. Isso significa que pessoas de diferentes culturas e idiomas podem apreciar seus temas de amor, amizade e a importância de ver com o coração. O Pequeno Príncipe foi traduzido para mais de 300 idiomas, tornando-o acessível a milhões. Suas mensagens tocantes ressoam com todos, incentivando os leitores a refletirem sobre suas vidas e relacionamentos. Seja você uma criança ou um adulto, essa história encantadora faz você pensar profundamente sobre o que realmente importa. Você já experimentou a magia do Pequeno Príncipe na sua língua? Difícil de acreditar, mas a temperatura atingiu 56,7 graus Celsius. Em 10 de julho de 1913, na pequena região de Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, foi registrada a temperatura mais alta já medida na Terra. Esse dia histórico se tornou um marco na história da meteorologia e ainda é frequentemente mencionado por cientistas e entusiastas do clima. O Vale da Morte, conhecido por sua paisagem árida e condições extremas, é considerado um dos lugares mais quentes do planeta. Sua geografia única, com vastas planícies, salinas e altas montanhas, contribui para essas temperaturas elevadas. Naquele dia fatídico de 1913, as condições eram perfeitas. Céu limpo, ar seco e um sol implacável criaram uma atmosfera semelhante a um forno. Até hoje, visitantes buscam esse lugar incrível, onde podem sentir o calor intenso e aprender mais sobre o clima extremo. Será que esse recorde algum dia será superado? Você já viu a famosa ovelha clonada? Dolly foi o primeiro animal clonado e entrou para a história. Sua incrível jornada começou em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia. Cientistas usaram o método de transferência nuclear de células somáticas. Pegaram uma célula de uma ovelha adulta e a uniram a um óvulo, criando um embrião que se desenvolveu na Dolly. Esse experimento inovador levantou muitas questões e debates sobre clonagem e ética. Dolly viveu 6 anos e morreu em 2003, mas seu legado permanece. Hoje, você pode visitar o Museu Nacional da Escócia, onde estão expostos seus restos preservados. Ver Dolly com seus próprios olhos é uma experiência única que revela as incríveis possibilidades da ciência genética. Sua história continua a inspirar discussões sobre clonagem e suas consequências para o futuro da ciência e da tecnologia. O que você pensa sobre clonagem? Você sabia que o vinagre balsâmico pode envelhecer por décadas?
O vinagre balsâmico tradicional é um tesouro culinário que exige paciência e habilidade para ser produzido. Ele vem de Módena, na Itália, e envelhece de 12 a 25 anos em um sistema único de 7 barris, cada um menor que o anterior. Esse método permite que o vinagre desenvolva aromas ricos e uma textura densa, semelhante a um xarope, que é incomparável. Prepare-se para pagar mais de $100 por onça desse produto artesanal. Mas tenha cuidado, muitas versões de vinagre nos supermercados, rotuladas como balsâmicas, não se parecem em nada com o tradicional. Essas opções mais baratas geralmente são apenas vinagre de vinho, misturado com espessantes, aromatizantes artificiais e corantes. Embora possam ser mais acessíveis, faltam a profundidade e a complexidade que o verdadeiro vinagre balsâmico oferece. Portanto, da próxima vez que você adicioná-lo à sua salada ou prato, certifique-se de estar desfrutando do produto autêntico. Existem zebras albinas. Esses animais únicos são raros na natureza. As zebras albinas têm sua aparência em comum devido a uma mutação genética que impede a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele e ao pelo, enquanto as zebras comuns exibem suas listras pretas e brancas. As zebras albinas possuem uma beleza extraordinária, com pele branca ou muito clara, e até listras creme. A falta de pigmentação as torna mais vulneráveis ao sol e fáceis presas para predadores em seu habitat natural. Como se destacam tanto em relação às zebras normais, encontros com zebras albinas são extremamente raros, tornando-as um objeto fascinante para amantes da vida selvagem e pesquisadores. Sua aparência impressionante nos lembra da incrível diversidade da natureza, mas também levanta questões importantes sobre adaptação e sobrevivência no ambiente selvagem. A natureza não é cheia de surpresas? Você sabia que em Devon, Connecticut, é ilegal andar para trás após o pôr do sol? Essa lei inusitada provavelmente foi criada para aumentar a segurança durante a noite. As autoridades locais queriam reduzir acidentes e evitar comportamentos suspeitos, que podem surgir quando escurece. Portanto, se você planeja visitar essa cidade encantadora, lembre-se de sempre andar para frente ao anoitecer. É uma maneira curiosa de incentivar moradores e visitantes a ficarem atentos e seguros durante os passeios noturnos. Embora possa parecer bizarro, essa lei reflete o esforço da comunidade para proteger seus cidadãos. Então, da próxima vez que você estiver em Devon, pare para apreciar a vista, mas faça isso de frente, para não infringir a lei. Não é interessante como algumas leis podem ser tão específicas e estranhas? Acredite ou não, os pardais podem enganar a máquina de comida. Recentemente, cientistas realizaram um experimento incrível para estudar a inteligência desses amigos alados. Eles instalaram uma máquina que liberava comida em troca de fichas. Os pardais rapidamente aprenderam a usar as fichas para conseguir petiscos saborosos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. As aves começaram a imitar a forma e o tamanho das fichas necessárias, criando suas próprias. Esse comportamento mostra um nível de resolução de problemas que muitos animais, incluindo alguns primatas, não conseguem alcançar. Isso destaca a incrível capacidade dos pardais de se adaptar ao ambiente e encontrar soluções para obter o que desejam. Essas descobertas não apenas revelam a inteligência dos pardais, mas também levantam questões sobre como outros animais interagem com o ambiente. Até onde esses seres inteligentes podem ir? Sim, é verdade. A Nokia 1100 é o celular mais vendido da história, impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Lançado em 2003, esse telefone simples, mas confiável, conquistou os usuários com sua interface fácil de usar e longa duração da bateria. As pessoas apreciavam suas funções práticas, como a lanterna e toques personalizáveis, tornando-o ideal para todos, desde profissionais ocupados até crianças. É impressionante que a Nokia 1100 tenha sido utilizada em diversas condições, incluindo países em desenvolvimento, onde o acesso à tecnologia era limitado. Sua popularidade ajudou a moldar a comunicação móvel, abrindo caminho para os smartphones do futuro. Mesmo hoje, a Nokia 1100 é um símbolo nostálgico da era inicial dos celulares, provando que um bom dispositivo pode deixar uma marca significativa. Você acha que algum dia veremos um telefone parecido com o 1100? Difícil de acreditar, mas a história da manteiga de amendoim é fascinante. Este produto querido apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis.
onde foi apresentado como uma alternativa saborosa e rica em proteínas para aqueles que não podiam mastigar carne. Mas ele não surgiu do nada. Na verdade, o Dr. John Harvey Kellogg, um conhecido pioneiro da alimentação saudável, patenteou um método de fazer manteiga de amendoim em 1895. Seu objetivo inicial era ajudar pacientes com problemas dentários a obter os nutrientes necessários sem mastigar carne dura. A manteiga de amendoim rapidamente se tornou popular na América, tornando-se um item básico em muitas casas, devido à sua textura cremosa e sabor intenso. Hoje, ela é passada em sanduíches, adicionada a smoothies e até usada em sobremesas. Com suas propriedades nutritivas e versatilidade, é difícil acreditar que algo tão delicioso e popular foi criado para atender às necessidades de saúde. Você sabia que os banheiros podem ter cronômetros? Em alguns banheiros públicos, existem dispositivos úteis que monitoram quanto tempo uma pessoa passa dentro. Imagine entrar em um banheiro e ver um cronômetro contando os segundos da sua estadia. Quando o banheiro está livre, o cronômetro geralmente fica verde, sinalizando para os outros que está disponível. Esse sistema ajuda a manter a limpeza e permite controlar o uso. Em lugares movimentados como aeroportos ou shoppings, os cronômetros podem melhorar o fluxo de pessoas, garantindo que ninguém espere muito tempo por uma cabine livre. A ideia de cronômetros em banheiros pode parecer surpreendente, mas contribui para uma melhor experiência para todos. Alguns podem até dizer que isso adiciona um elemento de responsabilidade, incentivando as pessoas a saírem mais rápido. Embora nem todo banheiro público tenha essa tecnologia, aqueles que têm podem nos ajudar a repensar a eficiência em espaços públicos. O que você acha da ideia de cronômetros em banheiros, útil ou invasivo? Você sabia que apenas 11% dos japoneses estão prontos para lutar pelo seu país? Esse é o menor índice do mundo. Essa estatística surpreendente destaca a forte abordagem pacifista do Japão, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, graças à sua Constituição. Após as destruições da guerra, o Japão adotou uma Constituição que prioriza a diplomacia e soluções pacíficas em vez de ações militares. Muitos japoneses acreditam na resolução de conflitos por meio do diálogo, não por batalhas, o que promove uma cultura que valoriza a paz. Essa visão uniu grande parte da população, criando uma sociedade mais inclinada à cooperação do que ao confronto. Com o aumento da tensão global, alguns se perguntam se essa posição mudará ou se o Japão continuará a defender a paz em um mundo cada vez mais complexo. O que você acha que acontecerá a seguir? Acredite ou não, as esquilos são novatas na cidade. Esses animais brincalhões nem sempre fizeram parte da nossa paisagem urbana. Na verdade, as esquilos foram introduzidas nos parques americanos para embelezar e melhorar esses espaços verdes. Originalmente, elas viviam em florestas e bosques, onde coexistiam em harmonia com a natureza. Com o crescimento da urbanização, os parques locais começaram a servir de lar para esses animais encantadores, oferecendo comida e abrigo entre as selvas de concreto. Hoje você pode ver esquilos correndo animadamente pelos parques e quintais da cidade, coletando bolotas e brincando entre as árvores. Sua capacidade de adaptação permitiu que prosperassem em condições bem diferentes de seus habitats originais. Então, da próxima vez que você ver uma esquilo mordendo uma noz ou fazendo acrobacias em um fio, lembre-se de que elas fazem parte de uma história fascinante de adaptação e mudanças em nossas cidades. Vamos revelar a verdade sobre o amor em Montmartre. A parede Eu Te Amo não é apenas uma linda atração. Localizada no encantador bairro de Montmartre, em Paris, essa parede única traz a frase Eu Te Amo em mais de 250 idiomas. Criada pelo artista Frédéric Baron e pela calígrafa Claire Quito, essa impressionante instalação celebra a bela diversidade do amor ao redor do mundo. Cada idioma acrescenta seu toque cultural ao sentimento universal, tornando a parede um lugar imperdível tanto para turistas quanto para moradores. Ao passear com seu parceiro ou desfrutar de uma aventura solo, você não poderá deixar de sentir o calor que emana dessa expressão artística. A parede rapidamente se tornou um símbolo icônico do amor, lembrando a todos nós que não importa de onde viemos, o amor é a língua que todos entendemos. Que tal planejar sua visita e ver quantos idiomas você consegue encontrar? Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves.
Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? Você pode acreditar como a palavra fizzle mudou? Esse termo interessante surgiu nos anos 1400 e originalmente significava a diminuição do calor ou do gás, especialmente no contexto de cozinhar ou aquecer. Imagine um cozinheiro que cuidadosamente abaixa a chama para aperfeiçoar um prato. Ao longo dos séculos, fizzle mudou de significado e passou a representar algo mais geral, como um desaparecimento gradual ou um fracasso. Hoje, frequentemente ouvimos alguém dizer que um plano fizzled out, quando ele perde sua força ou interesse. Essa evolução destaca como a língua se adapta e se desenvolve, assim como nossas próprias experiências. A transição de um termo técnico para uma expressão coloquial mostra as maneiras criativas que usamos palavras para descrever altos e baixos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que um projeto fizzled, lembre-se de sua rica história e de como ela reflete nossas próprias tentativas de sucesso, às vezes resultando em um fizz inesperado em vez de um bang. Não é incrível como as palavras podem carregar essas histórias? Você sabia que a Etiópia é o berço da humanidade? Este país incrível é famoso por sua história antiga e paisagens deslumbrantes, mas seu maior tesouro está escondido sob a superfície. As descobertas de fósseis na Etiópia levaram os cientistas a considerá-la um dos locais de origem da humanidade. Na década de 1970, pesquisadores encontraram o famoso fóssil de Australopithecus afarensis, conhecido como Lucy, que tem cerca de 3,2 milhões de anos. A descoberta de Lucy não só aprofundou nossa compreensão da evolução humana, mas também destacou o papel importante da Etiópia em nossa origem. Esses achados mostram que os primeiros hominídeos prosperaram nesta região, se adaptando ao longo de milhões de anos. Os diversos ecossistemas da Etiópia, desde os altos platôs até os vales verdes, preservaram esses incríveis pedaços da história. Explorar esses lugares é como uma viagem no tempo, permitindo vislumbrar a vida de nossos ancestrais distantes. O rico patrimônio cultural da Etiópia e seus tesouros arqueológicos nos lembram que nossa história começou em algum lugar, e a Etiópia orgulhosamente guarda um capítulo importante. Quais outros mistérios esta terra fascinante pode revelar? Prepare-se para se surpreender com o treinamento para maratonas. Correr uma maratona não é apenas calçar um tênis e sair para a rua. É uma conquista grandiosa que exige preparação física e psicológica intensa. Cada maratona abrange extenuantes 42.195 quilômetros, testando a resistência dos corredores. Para completar essa distância, os atletas treinam sua resistência e força por meses, aumentando gradualmente a quilometragem com um plano de treinamento estruturado. Eles também se concentram na alimentação e hidratação, aprendendo quais alimentos melhor nutrem seus corpos. A resistência psicológica também é fundamental. Estratégias de enfrentamento ajudam os corredores a lidar com as dificuldades das longas corridas, fadiga e dúvidas, sem mencionar a emocionante camaradagem que surge entre os parceiros de treino. Cada passo reflete sua dedicação, transformando pessoas comuns em notáveis finalistas de maratona. Você não está curioso para saber o que é necessário para cruzar a linha de chegada? Difícil de acreditar, mas os cães da raça Shar-Pei são únicos. Esses cães incríveis têm pele grossa e enrugada, devido a uma predisposição genética específica. Essa característica faz com que seus corpos produzam um excesso de ácido hialurônico, que lhes confere essa aparência marcante. Ao contrário de muitas outras raças, as rugas do Shar-Pei não são apenas para a beleza. Elas realmente ajudam a proteger sua pele, especialmente em situações de luta. Mas não se deixe enganar pela aparência incomum deles. Sob essas dobras adoráveis, você encontrará um companheiro leal.
Esses cães são conhecidos por sua natureza carinhosa e frequentemente formam laços fortes com suas famílias. Eles podem ser reservados com estranhos, mas esse comportamento reflete apenas seus instintos protetores. O Shar-Pei tem uma rica história, originalmente criado na China para guarda e caça. Com seu caráter amoroso e aparência única, eles se destacam no mundo dos cães. Se você está pensando em adicionar um animal de estimação à sua vida, talvez o encantador Shar-Pei seja a escolha certa para você. É verdade que alguns tubarões brilham no escuro. Sim, isso é realmente fascinante. Algumas espécies de tubarões, como o tubarão-lâmpada, têm uma habilidade única chamada bioluminescência. Isso significa que eles podem emitir luz que só é visível para outros tubarões. Imagine nadar nas profundezas escuras do oceano e ver essas criaturas luminosas se comunicando entre si. Essa luz misteriosa tem várias funções, servindo como meio de comunicação e camuflagem. Por exemplo, ao brilhar suavemente de baixo, os tubarões podem se misturar com a luz que vem da superfície, dificultando a detecção por predadores. Essa estratégia astuta aumenta significativamente suas chances de sobrevivência durante a caça, permitindo que se aproximem de suas presas. Não é incrível como a natureza dotou esses seres maravilhosos com tais habilidades? A bioluminescência traz ainda mais mistério ao mundo subaquático, mostrando adaptações únicas da vida nas profundezas do oceano. Você consegue imaginar tartarugas vivendo mais de 100 anos? Esses seres incríveis não só têm um sistema imunológico forte, mas também prosperam em ambientes naturais tranquilos. Seus habitats verdes e águas calmas permitem que tenham uma vida longa e pacífica. Um dos fatores principais para sua longevidade são os cascos protetores, que as defendem de vários predadores. Essa camada externa dura funciona como uma fortaleza, garantindo sua segurança enquanto se movem. Na verdade, algumas espécies de tartarugas podem viver mais de 100 anos. Essa notável resistência permite que elas testemunhem mudanças no mundo ao longo das décadas, desde alterações climáticas até a expansão das cidades. Com um metabolismo lento, não precisam de comida constante, o que as torna bem adaptadas à sobrevivência. Curiosamente, sua impressionante longevidade as tornou símbolos de sabedoria e resistência em muitas culturas. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se, ela pode viver por muito tempo. O que realmente acontece quando os bananas evoluem? Os bananas selvagens eram bem diferentes das frutas macias e doces que conhecemos hoje. Em seu estado natural, esses bananas eram duros e tinham grandes sementes, o que os tornava pouco atraentes. Com o tempo, os agricultores perceberam essas variedades selvagens e começaram a cultivá-las seletivamente, escolhendo as melhores características. Esse processo resultou na criação de bananas macias e sem sementes, que encontramos nas lojas hoje. No entanto, esse cultivo também levou à monocultura, onde plantas geneticamente idênticas são cultivadas em grandes plantações. Embora isso torne a produção de bananas mais fácil e barata, também cria riscos. Se uma dessas plantas ficar doente, a doença pode se espalhar rapidamente e destruir colheitas inteiras. Hoje, a banana Cavendish é a variedade mais comum, mas sua vulnerabilidade levanta questões sobre a sustentabilidade do nosso suprimento de bananas. O que acontecerá se a nossa querida Cavendish enfrentar uma ameaça séria? Isso pode te surpreender, uma voz solitária contra a guerra. Na história do EUA, um congressista se destaca por sua opinião única sobre conflitos. A representante Jeannette Rankin, a única membro do Congresso que votou contra a guerra com o Japão após o ataque a Pearl Harbor, também se opôs à participação na Primeira Guerra Mundial. Rankin, uma pioneira na política e uma pacifista convicto, acreditava que a guerra traz apenas sofrimento e destruição. Suas vozes em 1917 e novamente em 1941 chocaram muitos, enquanto o país se unia para a guerra em tempos difíceis. A coragem de Rankin em defender suas crenças, apesar das duras críticas, destaca a luta das pessoas que colocam a paz acima da política. Suas ações nos fazem refletir sobre as dilemas morais que líderes e seus eleitores enfrentam em períodos de crises nacionais. Será que suas opiniões ainda são relevantes hoje, quando conflitos continuam a desafiar sociedades em todo o mundo? Acredite ou não, mas no Brasil se fala português mais do que em qualquer outro lugar. Com uma população de mais de 211 milhões de pessoas, o Brasil possui a maior comunidade de língua portuguesa do mundo.
Esse patrimônio linguístico único está ligado à história colonial do Brasil, quando Portugal se estabeleceu na região, no século XVI. O português está profundamente entrelaçado com a cultura brasileira, evoluindo ao longo do tempo e absorvendo influências de línguas indígenas, dialetos africanos e até mesmo de imigrantes. Hoje, o português no Brasil é vibrante e diversificado, com sotaques regionais e gírias únicas que podem ser bem diferentes do português europeu. Essa identidade linguística molda a literatura, a música e as conversas do dia a dia no Brasil, tornando-se um elemento-chave da cultura do país. Na próxima vez que você ouvir bossa nova ou ler um romance brasileiro, lembre-se de que o português não é apenas uma língua, é uma expressão vibrante do diverso patrimônio do Brasil. A Coreia do Sul se destacou como líder mundial em conexão de internet, oferecendo algumas das velocidades mais rápidas do planeta. A média de download ultrapassa 100 Mbps, e muitos sul-coreanos desfrutam de streaming sem interrupções, downloads instantâneos e baixa latência em jogos. Esse desempenho impressionante é resultado de investimentos do governo, infraestrutura tecnológica avançada e amplo acesso a redes de fibra óptica. Instituições como a Comissão de Comunicações da Coreia foram fundamentais para garantir que tanto áreas urbanas quanto rurais tenham acesso à internet de alta velocidade. O país também está na vanguarda da inovação, com a implementação da tecnologia 5G em grandes cidades. Como resultado, os sul-coreanos desfrutam de velocidades incríveis de internet não apenas em casa, mas também em locais públicos, como parques e estações de metrô, permitindo que fiquem conectados a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas como a Coreia do Sul se tornou a potência tecnológica que é hoje? Muitos não sabem, mas papas não podem doar órgãos. Quando uma pessoa se torna papa, a visão sobre seu corpo após a morte muda. A tradição católica afirma que o corpo do papa deve permanecer intacto, refletindo a crença na santidade de seu papel. Essa tradição existe há séculos e destaca a importância espiritual do papado na igreja. Por isso, a igreja proíbe a doação de órgãos por papas atuais ou antigos. Essa prática ressalta o respeito e a veneração associados ao papado, visto que esses líderes são considerados herdeiros espirituais de São Pedro. Embora muitos considerem a doação de órgãos um ato nobre, no caso do Papa, seguir essa tradição é fundamental. Como você vê o equilíbrio entre tradições e práticas modernas na saúde? Você sabia que os insetos superam os humanos em 1 milhão de vezes? Esse fato incrível destaca a diversidade e a quantidade de insetos na Terra. Cientistas identificaram mais de 1 milhão de espécies diferentes de insetos e acreditam que muitas outras ainda estão escondidas em lugares inexplorados do nosso planeta. Para entender isso, imagine que para cada pessoa existem cerca de 200 milhões de insetos. Desde pequenas formigas até borboletas coloridas, os insetos desempenham papéis importantes nos ecossistemas como polinizadores, decompositores e alimento para muitos outros animais. Sua enorme quantidade afeta tudo, desde a saúde do nosso solo até a produção de nossos alimentos. Apesar de seus tamanhos pequenos, essas criaturas são incrivelmente resilientes e adaptáveis, prosperando em ambientes que vão de florestas densas a desertos áridos. Na próxima vez que você ver um inseto, lembre-se de que ele faz parte de um vasto mundo de vida que ainda está sendo descoberto, mostrando a criatividade infinita da natureza. Não é surpreendente que tantas espécies existam, apenas esperando para que conheçamos. Frederico II, imperador do Sacro Império Romano, era não apenas um governante, mas também um curioso cientista interessado no incomum. Ele realizava experimentos estranhos, como criar crianças em isolamento para estudar como elas desenvolviam habilidades linguísticas sem interação humana. Embora essa abordagem levantasse várias questões éticas, ela destacava sua obsessão em entender a mente humana. Frederico também se dedicava à anatomia, realizando dissecações cruéis. Suas pesquisas não se restringiam a humanos. Ele era famoso por ter animais exóticos, como girafas, em sua corte, mostrando seu amor pelo extraordinário. A combinação da curiosidade científica e dos privilégios reais de Frederico abriu um capítulo único na história da ciência, gerando debates sobre a ética dos experimentos. O que podemos aprender com seus métodos não convencionais? Difícil de acreditar, mas os construtores estão flutuando acima de nós. Essas pessoas corajosas frequentemente trabalham em alturas que fariam a maioria tremer. Quando um edifício alto é construído, não se trata apenas de tijolos e aço. É um trabalho em equipe, confiança e habilidade inegável.
Cada trabalhador desempenha um papel importante, seja operando guindastes, despejando concreto ou conectando vigas de aço. Seus dias são cheios de desafios, desde coordenar movimentos até seguir rigorosamente as normas de segurança. Imagine um grupo de operários a centenas de pés de altura, dependendo uns dos outros para garantir sua segurança e o sucesso do projeto. Essa incrível sinergia destaca a força da comunidade unida para alcançar grandes objetivos. Cada arranha-céu é um testemunho do que as pessoas podem alcançar quando se unem por um objetivo comum. Não é incrível como essas conquistas de engenharia simbolizam as ambições e a colaboração humanas?